Alô, alô, alô. Boa noite, quem tá chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Vai já começar a palestra do Maurício Moraes. Boa noite a todos e todas e todes. Cadê você, Joyce, para dar sua palavrinha de... Joyce acabou de entrar. Bora lá, Joyce. Joyce vai falar rapidamente com vocês. Esperando ela entrar. Oi. Oi, Joyce, boa noite. Boa noite, tudo bem? Melhor agora. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite, sejam bem-vindos ao Bíblia Fora da Caixa. Estamos aqui ansiosas pela palestra do nosso querido Maurício, que já está conosco. Ei, Maurício! Um palestrante pontual, hein? Muito pontual, Maurício, muito pontual. Parabéns, continue sempre assim. Continue assim, moço. Djalda, só uma coisa, como é que você coloca a imagem do Maurício assim? Me ensina. Bem embaixo não tem aquela comentar, um ponto de interrogação, um triângulo e uma carinha. Bem do lado tem um quadradinho. Sim. Aí tu clica nesse quadradinho, vai aparecer um monte das tuas fotos, né? Do teu álbum. Aí, se tu tiver a foto dele, tu clica e aí na tua tela vai aparecer a imagem dele. Ah, tá, entendi. Ah, então tá bom. Na próxima eu já vou saber como fazer. Eu tava tentando aqui aprender, gente, fazer, eu não tinha conseguido. Desculpem. E aí, Djalda ansiosa? Djalda? Acho que Djalda deu uma saidinha, gente. Gente, vamos lá, vamos entrando, vamos chamando os amigos de vocês, os colegas, conhecidos, vizinhos, amigos e inimigos para assistir, tá bom? Os informados e os não informados. É uma palestra muito interessante e a gente não pode perder, né? Já você tinha dado uma saidinha. E daí mesmo. Tá me acompanhando, né? Estou. Fui buscar meu Estamos caneco. aqui a poste. Ah, eu tenho um também. Olha o meu. Ganhou? Ah, tá bom. Muito bonito o seu. Não é um caneco, que nem o seu. É um galão, mas tudo bem. Um dia eu chego lá. Vai chegar Ai, sim. gente. Tu vai ter uma professora que te ama. Amém. Ai, gente, eu quero aproveitar enquanto o pessoal tá entrando aqui, tá bom, no canal. Eu gostaria de convidar vocês para assistir as demais palestras. Quem perdeu as outras palestras que teve aqui no canal, que a gente está fazendo desde o dia 8. Quem perdeu, vocês podem estar acompanhando no perfil no YouTube do Bíblia Fora da Caixa. Tá? Lá a gente já tá disponível as lives da nossa querida Elane Araújo, que foi a primeira palestrante, a do nosso querido Manuel Messias e a da Dulce Irle, tá bom? Já estão disponíveis para vocês estarem assistindo para quem, né, perdeu. E dos demais serão inseridos amanhã, tá bom? Então, no caso da professora Meire, do nosso querido Maurício, já vai estar disponível a partir de amanhã, tanto para vocês quanto para outras pessoas, caso tenham perdido a live, tá bem? Canal no YouTube, Bíblia Fora da Caixa, tá bom? Só que separado, né? Bíblia Fora da Caixa, tá bom? Vão lá, se inscrevam, gente, no canal. Acompanhem lá. Pra gente. Isso, dê um like. Não esqueça de dar o like. Oi, galera. A Ana disse que ela vai ganhar o cartão Fidelidade. Isso aí, ó. Oi, Joyce. Já aqui. Pode começar, Djalma. Tu quer falar um pouco sobre o Maurício? Pode falar, eu deixo ao seu encargo. Bom, como falar desse bibliotecário? Eu sempre disse assim que Maurício, eu já sabia. Porque Maurício sempre foi um estudante de graduação fora de série.
Teve uma vez que nós disputamos o aluno mais criativo, algo assim. Tinha eu, ele e outras pessoas. Eu, ele tirou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Mas você sabe uma satisfação de saber que você ficou em segundo lugar para uma pessoa que é especial, sabe? Inteligente, humilde, carismático, super, super, super gente fina. Uma das pessoas da economia que eu mais e não escondo. Maurício, na minha vida, foi assim, esteve comigo num momento bem difícil, em 2017. Eu estava numa fase muito ruim e ele disse assim, Djalda, bora escrever um artigo para submeter no Ciência e Tecnologia. Djalda, Aí, rapidinho. Djalda, a Dayana tá dizendo que tá com eco. A sua fala tá com eco. é, acho que é por conta da Isso, chuva aqui. tá ok. Porque aqui está chovendo, gente. E Maurício tinha me convidado para esse trabalho. Uma fase muito difícil. E eu disse, Maurício, eu não estou conseguindo, eu não estou com cabeça para produzir. Aí, Maurício esperou eu me recuperar um pouco. Nós escrevemos esse artigo, eu, ele e a Carol Mendes, e submetemos e foi aprovado. Mas, assim, ele apresentou o trabalho, eu estava em outra sala, né, pedindo outro trabalho, e, tipo, ele foi aprovado por uma revista, a Qualis B1, e eu fiquei super, super, super feliz. Agradeci muito por isso, chorando, porque era uma fase muito difícil que eu estava passando. E é uma alegria que eu tive na minha vida. Então, esse profissional é um diferencial para mim. É uma das referências da biblioteconomia que eu tenho, que eu admiro muito. Então, Joyce, te despede aqui. Bem, gente, até mais. Fique com uma excelente palestra do Maurício, tá bom? Só enfatizando aqui o que Djalda já falou. Maurício, ele sempre foi muito dedicado em tudo que ele fez, né? E como estudante de biblioteconomia e depois como profissional não foi diferente. Ele sempre manteve essa dedicação e o amor, a gente percebe que ele não só se dedica, mas ele ama muito o que ele faz, né? Então ele é um profissional de excelência e um profissional totalmente fora da caixa, né? Como é o Esse, intuito do esse canal. é mais um fora da... É verdade, ele é mais um. Então fique com a excelente palestra do Maurício e até mais. Vou procurar ele. Aqui, achei. Vamos lá. Expectativa desse grande bibliotecário. E... Tá dando para me ouvir bem, pessoal? Boa noite. Todos conseguem me ouvir? Tá me ouvindo? Djalma, me ouvindo bem? Gente, como iniciar uma fala depois dessas palavras maravilhosas aí de apresentação? Você é especial. Especial, ó. Gostaria de dar boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Eu fico muito feliz pelo convite e de compartilhar um pouco dessa minha pesquisa que foi muito importante para mim. Eu tenho um amor enorme por ela e poder compartilhar um pouco do que eu vivi na época da realização dela. Na graduação, poder lembrar um pouco também do período de graduação é sempre muito especial para mim, né? Sou muito feliz, até hoje eu consigo manter o que eu disse no início, quando eu entrei na biblioteconomia. É uma área que eu tenho um amor muito grande e por todos os espaços que eu passo, eu sempre reforço a importância do profissional, sempre me coloco como bibliotecário acima de qualquer coisa. É muito gratificante para mim. E todas participar dos eventos de biblioteconomia, está contribuindo com o fortalecimento da área aqui no Maranhão e no Brasil também é sempre muito importante. Então, eu agradeço muito o convite, né, da Djalda, da Joyce,
o pessoal do Bíblia Fora da Caixa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, compartilhando um pouco dessas minhas experiências aí de investigação. Eu costumo dizer que a gente nunca para de pesquisar. A gente entra no mundo da pesquisa e a pesquisa ela não sai mais das nossas vidas. O vídeo da Djalda congelou, gente. Eu não sei o que aconteceu. Chuva, Maurício, é a chuva. Eu tô aguardando um pouco. Aí Djalda me dá o sinal. Aqui travou. Problemas técnicos, gente. Acho que essa chuva aqui... Problemas técnicos com o Maurício, gente. Desculpa. É a chuva. Acaba com a internet no Maranhão. Vamos ver Maurício conectar de novo. Para ele voltar a falar com a gente. Maurício teve um probleminha técnico, mas ele vai já voltar. Eu também estou com um probleminha aqui no meu perfil. Eu também não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo... Não está carregando para mim. Deve ser problema dele lá da região onde ele mora. Bora aguardar um pouquinho. Enquanto isso... Joyce, tu tá me ouvindo bem? Joyce, tá me ouvindo bem? Tu pode apresentar de novo o canal que a gente tá... Oh, ele voltou. Eu ia dizer para ela falar mais uma vez sobre o canal no YouTube, mas ele voltou, graças a Deus. Pronto, eu não sei o que aconteceu, travou tudo aqui. Consegue me ouvir? Pessoal, tô dando para me ouvir. Djalda tá me ouvindo? Tá aqui. Ouvindo... Não sei até que parte que deu para ouvir. Aí nem lembro mais. Mas te apresenta de novo. Eu não te Então, pessoal, como eu estava falando, teve aí um probleminha de conexão. Eu sempre que recebo os convites para compartilhar um pouco das minhas experiências, eu fico muito feliz. E falar um pouco da minha pesquisa de graduação é sempre muito especial para mim por conta da temática, né? Por ser uma temática que eu sou completamente apaixonado. Eu acho que a maioria das pessoas percebem isso quando eu começo a falar da minha pesquisa de graduação. E sempre que eu posso estar compartilhando as minhas experiências, falando um pouco sobre as minhas vivências e socializar um pouco dessas experiências que eu tive na graduação, agora recentemente na pós-graduação, é sempre muito especial. E aí é uma forma de eu fazer uma viagem no tempo, voltar para o período da graduação. Eu sempre considero muito importante e muito válida falar um pouco sobre isso. E como eu tinha falado, não sei se deu para ouvir, mas quando a gente entra no mundo da pesquisa, a gente acaba sendo tomado por ela, né? A gente nunca deixa de ser pesquisador. Por mais que a gente entre no mercado de trabalho, por mais que a gente tenha muitas experiências, mas a todo momento a gente está vivendo pesquisa, a gente está pesquisando, até porque eu acredito muito no potencial da pesquisa para poder
provocar aí algumas transformações que a gente precisa viver. E eu tenho muito orgulho, como eu tinha falado, da minha profissão. Sou muito feliz, né? Não me arrependo em momento algum de ter escolhido a biblioteconomia. Na verdade, eu brinco que a biblioteconomia me escolheu. E, graças a Deus, eu tenho só a agradecer a todas as oportunidades que eu tive, enfim, as pessoas que eu conheci. E agradeço novamente o convite e a todo mundo que está online, que vai assistir um pouco, que vai dedicar aí um tempo para conhecer um pouco da minha pesquisa de graduação. Maurício, lembrando que tu tem 20 minutos para falar sobre como foi teu trabalho. E depois é aquele bate-papo com o pessoal, comigo. Tá? É bem leve. Perfeito, perfeito. Eu vou tentar ser o mais conciso possível, porque é uma pesquisa ela é bem ampla, né? Uma pesquisa que teve uma mão de obra muito grande. Enfim, eu acho que por isso que eu sou completamente apaixonado por ela. E adoro também catalogação. Eu acho que essa minha fala de hoje vai ser basicamente falando um pouco sobre essa experiência, como que eu realizei a pesquisa e principalmente os desafios que eu tive e que certamente seriam totalmente diferentes caso eu voltasse a fazê-la hoje. Mas, enfim, vou falar um pouco sobre ela para vocês. Aí, na hora que tu me der o sinal de já, eu já inicio. Pode começar? Pode. Certo. Então, pessoal que não me conhece, que está online, eu sou o Maurício, sou bibliotecário. Recentemente terminei meu mestrado em Cultura e Sociedade aqui na UFMA, aqui no Maranhão. Sou bibliotecário aí há um tempo, me formei em 2016. A pesquisa ela foi realizada em 2016, porém é uma pesquisa que começou alguns anos antes, em 2013. Desde que eu entrei na biblioteconomia, eu fui apresentado a um mundo muito vasto. Eu acho que as pessoas que entram no curso de biblioteconomia, elas se surpreendem muito com isso. Com a percepção que alguém externo tem da área e o mundo que a gente conhece quando o curso de fato inicia. Também fui petiano por quase 2 anos, né? Fui tutorando da Meire, dividi um período de PET com Janailton, com Joyce, com Carol, que está aqui, com algumas pessoas que também foram muito, muito especiais nesse período. Meu mundo na pesquisa iniciou no PET, então acredito que o programa ele impulsiona o aluno de biblioteconomia a entrar na pesquisa. Por mais que a gente viva a pesquisa no curso de graduação, a gente também acaba que é mais provocado no programa de educação tutorial. E no PET eu comecei a pesquisar, entrei no mundo da pesquisa, comecei a experienciar isso de fato. Depois, né, no PET eu desenvolvi algumas pesquisas, eu era do núcleo que investigava epistemologia na biblioteconomia, então eu acabei tendo contato com as pesquisas sobre currículo de biblioteconomia no PET. E foi muito bacana porque eu pude entender um pouco de como que o curso ele se estruturou, né, ao longo dos currículos e como que as disciplinas elas acabam sendo pensadas, estruturadas para formar o bibliotecário. Então, isso tudo já me gerava muitos questionamentos. À medida que o curso foi avançando, eu cheguei no terceiro período de biblioteconomia, a gente começa a trabalhar com indexação, né, com os primeiros passos do processo de descrição da informação no terceiro período. Com a disciplina de fontes de informação, análise temática da informação, e nisso eu já fui percebendo que eu tinha muita afinidade com essa parte essa parte mais técnica de informação, de organização, que me levou muito de forma, não vou dizer prematura, mas que quase que instantânea para o mercado de trabalho. Eu tive uma experiência muito bacana, eu tive muitas experiências ao longo da graduação com gestão documental, com arquivo, com organização de biblioteca. Foi quando eu comecei a ter mais experiências com os softwares de automação e foi o que me levou para o braço tecnológico da biblioteconomia. Com isso, eu fui tendo contato com o processo de descrição na prática, né? Porque muito se discute o que a gente estuda no curso e o que a gente vivencia no campo profissional é uma coisa
que gera muita discussão. Então, eu pude ter, de certa forma, esses dois cenários, porque eu estava trabalhando com biblioteca e estava estudando para tentar melhorar e aprimorar minha prática, o que não deixou de ser muito enriquecedor para minha formação. Eu acredito que isso foi um dos grandes diferenciais, a passagem pelo PET, a entrada inicial no mercado de trabalho, já tendo contato com o campo profissional e continuar estudando. Então, conciliar tudo isso, viver tudo isso, fez muita diferença na minha formação. E eu costumo incentivar sempre os alunos que entram em contato comigo. Sempre que eu vou na biblioteconomia, eu sempre gosto, eu destaco isso. Sempre que tiver oportunidade, conversa com outros bibliotecários que já estão no mercado, visitem bibliotecas, tentem ter o máximo de contato possível com o campo profissional, porque isso vai fazer com que você se identifique com a área e que com você consiga construir aí o seu perfil. E eu agradeço muito também os profissionais que eu tive contato. Todos foram muito... todos contribuíram para o profissional que eu sou hoje. E nisso eu tive contato com catalogação no terceiro período, nas disciplinas de fontes de informação, análise temática da informação e organização de unidades de informação. E foi quando eu tive contato com Valdirene. Valdirene, assim, é uma professora que me acompanhou durante todo o curso. Claro que eu admiro todos os professores da biblioteconomia, tenho um carinho especial por todos. Mas Valdirene foi, assim, foi fundamental, tanto na escolha do tema da pesquisa, quanto em toda a minha trajetória. Então, é uma amiga muito querida. Foi onde eu tive... Foi ela que me apresentou ao mundo da catalogação, na disciplina dela. Então, pude ter esse contato com indexação através dela. E quando eu cheguei no quarto e no quarto período, eu tive uma disciplina com Silvana Vetter, que foi representação descritiva 1 no currículo de biblioteconomia. Catalogação, ela se chama representação descritiva e ela se divide em 2 períodos, né? Representação descritiva 1 e representação descritiva 2. Quem é da biblioteconomia já é mais familiarizado com esses termos. Catalogação a gente aprendeu inicialmente nessas disciplinas e como é um processo muito complexo que envolve muitos elementos, as outras disciplinas também elas contribuem para que esse processo ele ocorra de forma harmônica e consiga garantir o que tanto o bibliotecário quer, que é garantir o acesso à informação de forma rápida, de forma precisa e que as necessidades informacionais dos usuários, das pessoas, dos indivíduos, sejam atendidas. Então, foi onde eu tive contato com a catalogação e me interessei pelo tema. Só que uma das coisas que mais me angustiava era porque eu não tinha tantas publicações sobre catalogação no Maranhão e isso me provocava muito. Eu falei, nossa, catalogação é tão importante, eu gosto tanto de catalogação e eu não vejo tantas pessoas estudando, eu não vejo tantos trabalhos, a maioria dos trabalhos eles não eram publicados no Maranhão, alguns eram na região Nordeste. E o contato que eu tive com produções de catalogação, a maioria foram externas à UFMA. E aí sempre conversa com o Valdirene, ela falava, Maurício, tem a monografia de um determinado aluno, teve um outro aluno que publicou, só que o intervalo entre publicações era muito longo. E aí eu ficava assim, nossa, será que ninguém gosta de escrever sobre catalogação? Será que catalogação é algo tão complexo que ninguém se interessa? Eu vejo muitos trabalhos sobre leitura, sobre biblioteca pública, biblioteca escolar, mas ninguém acaba investigando sobre catalogação. E tudo isso foi me angustiando. Eu falei, nossa, será que não tem? O que causa essa ausência de trabalhos? Por que será que não tem muitas publicações? Então, esse foi o primeiro insight para fazer essa pesquisa. Isso no quarto período. No quarto período, eu tive a oportunidade também de fazer um artigo com Valdirene e com Silvana, que analisava os currículos de biblioteconomia, no que diz respeito às disciplinas de catalogação, até para entender como a disciplina ela foi construída, ela foi pensada para o curso. E esse trabalho ele foi apresentado no Encontro Internacional de Catalogação, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, Silvana foi apresentar. E aí, uma vez dada a largada, eu não saí mais do mundo da catalogação. Eu continuei estudando, continuei me aprofundando. E toda essa experiência no campo profissional me mostrava o quão complexo é o processo de descrição da informação, o quão importante ele é para as bibliotecas, para os bibliotecários, embora seja algo muito
cheio de muitas nuances, muitos detalhes, acaba que é algo fundamental. E aí foi que eu tive o interesse de fazer a pesquisa sobre catalogação. Já estava certo que seria sobre catalogação, só não sabia o que da catalogação eu ia estudar. E aí, diante desse cenário de poucas publicações, de poucos trabalhos, e também lendo trabalhos de outros pesquisadores de catalogação no Brasil, eu tive o interesse de investigar sobre a pesquisa em catalogação. Tanto como estratégia de mapeamento, porque eu queria saber o que tinha produzido, qual eram os cenários de produção que tinha no Norte e no Nordeste, e também traçar algumas diretrizes, assim, como que a minha pesquisa ela pode incentivar os alunos de biblioteconomia a estudarem catalogação, ou como a minha pesquisa poderia mostrar cenários que oportunizassem outras pesquisas de catalogação. Então, eu acredito que o principal interesse em pesquisar sobre isso foi provocar os alunos, provocar os pesquisadores do Maranhão, do Norte, do Nordeste, a pesquisarem sobre catalogação. A ideia, o propósito inicial foi esse: entender o cenário de pesquisa e projetar, incentivar, fomentar pesquisas em catalogação na UFMA, e que isso transcendesse as paredes, os muros da universidade. Então, a pesquisa, ela inicialmente pensada para ter como recorte o Nordeste, acabou sendo expandido para o Norte, porque não tinham tantos trabalhos no Nordeste, né? Pensando em um cenário amplo, em resultados amplos, aí eu resolvi, em conversa com o Valdirene, ampliar para o Norte. Feito isso, a gente definiu que a pesquisa ela ia ficar centrada nos eixos de publicação científica, porque para fazer esse tipo de investigação eu tinha que utilizar métodos específicos da biblioteconomia, da ciência da informação. Pesquisas infométricas, elas têm algumas características, e essas peculiaridades eu trouxe para a minha pesquisa de graduação. Então, a minha pesquisa, em termos de caracterização, enquadramento, é uma pesquisa bibliométrica, uma vez que eu fui nos canais de divulgação científica. Então, se eu queria ter um cenário, para eu ter um cenário da produção científica em catalogação no Norte e no Nordeste, eu tinha que ir nos canais que os pesquisadores estavam utilizando. E que canais eram esses? As publicações de pós-graduação, né, as teses e as dissertações, os programas de pós-graduação em Ciência da Informação e Biblioteconomia no Norte e no Nordeste. Por mais que eles fossem poucos na época da pesquisa, eu precisava ir nesses eixos. Eu também investiguei nos eventos científicos. Então, eu fui nos principais eventos da área, o CBBD, o Enancib, o SNBU. Então, eu precisava ir onde os pesquisadores estavam publicando. Porque não adiantava eu ficar, por exemplo, com monografia, sendo que não tinham tantas monografias, e em 2016, quando a pesquisa foi realizada, a gente ainda não tinha tantos repositórios assim, a gente ainda não tinha tantas bibliotecas assim. Tinham algumas, mas ainda estava em processo de consolidação, de formação, de expansão mesmo. Hoje a gente já tem um cenário muito maior. Então, se eu fosse refazer a pesquisa hoje, com certeza eu iria incluir as pesquisas de graduação, as monografias, por mais que isso me gerasse um trabalho gigantesco, porque na época eu tive um trabalho enorme, né, mapear todos esses trabalhos. Foi uma pesquisa muito exaustiva, mas foi muito gratificante também. E eu também fui nos periódicos, né? Então eu precisava ir nos principais canais de divulgação científica, teses e dissertações, periódicos e eventos científicos. Então a pesquisa ela teve uma amostra muito grande, porque eu tive que primeiro mapear os estados, né, e os cursos de pós-graduação, para poder tentar identificar os quantitativos e mapear também as bases onde essas teses e essas dissertações estavam sendo publicadas, disponibilizadas. E aí eu fui tanto nos repositórios institucionais, nas BDTDs das instituições de ensino superior federal do Norte e do Nordeste, e também fui na BDTD nacional, né? Caso não tivesse nas estaduais,
nas federais, elas poderiam estar na nacional, né? Uma vez que tudo é canalizado para a BDTD. Não sei se tem alguma mudança hoje, mas no ano em que a pesquisa foi realizada, eu fui nesses dois canais. Então, na época da pesquisa, em 2016, a gente tinha aí 13 cursos de graduação em biblioteconomia. É bem provável que esse número tenha duplicado, triplicado, né? Já tem 4 anos que a pesquisa foi realizada, então é bem provável que tenham ocorrido algumas mudanças. Na época, a gente tinha 5 cursos de pós-graduação em ciência da informação e 2 cursos de pós-graduação em biblioteconomia, que são os mestrados profissionais. Então, esse número, no ano em que eu defendi o curso da Federal do Pará, estava abrindo, então a minha pesquisa ela já estava precisando de atualização. Então, no ano em que a pesquisa foi realizada, eu trabalhei com um corpus de 40 trabalhos de pós-graduação. Então, eu fui mapear as linhas de pesquisa, eu fui mapear os programas, quais eram os temas que estavam sendo investigados relacionados à catalogação na pós-graduação e também nos periódicos e também nos eventos científicos. Então, foi um quantitativo de trabalho muito grande. Na época, eu não utilizei tantas ferramentas como hoje em dia eu já utilizo. Então, o único software que eu utilizei no período da pesquisa foi o Excel, era o que tinha para pesquisar. Eu não tinha utilizado nenhum outro software de análise de análise documental, como hoje eu já utilizo o WebQDA, eu já utilizo o NVivo, já utilizo várias outras ferramentas de análise métrica. Então, dentre os principais resultados, para que eu pudesse fazer toda essa análise, eu utilizei como referencial tanto os estudos que foram publicados em catalogação, né, quanto toda a fundamentação teórica da minha pesquisa, porque foi uma fundamentação teórica muito extensa. No período que eu defendi, os professores até brincavam: Maurício, tu não fez uma monografia, tu fez uma dissertação. Porém, eu precisava resgatar todos os conceitos que são importantes para se discutir catalogação. Então, eu falei de toda a trajetória dos instrumentos de descrição, eu revisitei os modelos conceituais, tecnologias semânticas, eu tive que revisitar FRBR, RBA, enfim, até eu conseguir trazer todo esse entendimento de catalogação e certamente, se eu fosse refazer a pesquisa hoje, essa fundamentação teórica ficaria ainda maior, porque foram muitas as atualizações, tem muitos trabalhos que foram publicados, e eu acredito que depois da minha fala aqui eu vou tentar refazer essa pesquisa para ver se houve algum tipo de mudança em relação ao resultado inicial, e quais as projeções que a gente tem hoje de pesquisa em catalogação no Norte e no Nordeste, que eu acredito que tenha avançado muito. Então, em termos de resultado da pesquisa, quando ela foi realizada, por exemplo, de um total de 584 trabalhos publicados sobre catalogação em eventos científicos, apenas 48 eram trabalhos do Nordeste. Por mais que alguns resultados eles já fossem esperados, por exemplo, a baixa representatividade do Nordeste e do Norte nas pesquisas em catalogação, quando a pesquisa foi realizada em 2016, eu precisava ter um dado real sobre isso, né? Qual era a quantidade e o porquê desse baixo quantitativo de trabalhos do Norte e do Nordeste. Então, a maioria dos trabalhos eles versavam sobre a organização da informação, a organização do conhecimento. Ainda não se explorava tanto tecnologias no processo de descrição, como a gente tem hoje em inúmeros trabalhos. RDA ainda estava dando aí alguns passos, e eu acredito que ainda está avançando, né? Ainda não se tem uma apropriação mais prática do RDA, enfim. Tinham muitos trabalhos sobre Mark 21, até porque a maioria dos softwares tinham, na época, a arquitetura toda em Mark. Não se falava tanto sobre FRBR, modelos conceituais, pelo menos no Norte e no Nordeste. E algo que eu sempre gosto de deixar claro
é que a minha pesquisa ela se concentrou somente no Norte e no Nordeste. No Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, a gente já tinha inúmeros trabalhos sobre esses modelos, sobre RDA, sobre tecnologias no processo de descrição, né? Porém, o Nordeste estava assim um pouco aquém desse quantitativo. Então, por exemplo, quando a gente olha para a quantidade de artigos publicados em periódicos, que aí eu centrei a minha pesquisa nos periódicos maior ou igual ao B1, então peguei os principais periódicos da área, né? De 451 trabalhos identificados na época da pesquisa, somente 27 eram de pesquisadores nordestinos e pesquisadores do norte, então o número de trabalhos era muito pouco, né, trazendo um panorama bem geral dos resultados. Então, era necessário que a pesquisa ela fosse impulsionada no Norte e no Nordeste. Então, um dos desafios dos resultados que eu encontrei foi justamente esse. Não era somente mostrar que a pesquisa em catalogação no Norte e no Nordeste em 2016 era muito pequena, mas tentar entender o porquê desse quantitativo. E aí, um dos fatores que eu trouxe como possível explicação para isso é que não se tinham tantos programas de pós-graduação em ciência da informação no Norte e no Nordeste. E os que tinham, eles tinham linhas que eram transversais à catalogação, mas não eram linhas exclusivas de catalogação. Até porque não tem como isso ser possível nos programas de ciência da informação, porque são programas muito abrangentes. A ciência da informação é interdisciplinar, então seria muito egoísmo também querer uma linha exclusiva para catalogação. Então, não tinham tantos programas. No Norte também estava abrindo da Federal do Pará, não tinha outros programas. Por conseguinte, não tinham tantos grupos de pesquisa sobre catalogação no Norte e no Nordeste em 2016. Tanto é que um dos resultados dessa pesquisa foi tentar abrir um grupo de catalogação na Federal do Maranhão para tentar alavancar essa pesquisa. Dentre outros resultados também que a gente pôde observar, além do número bem pequeno de pesquisas em catalogação do Norte e no Nordeste, é que a maioria dos bibliotecários acabavam não publicando sobre as suas experiências em catalogação. A maioria dos trabalhos eram estudos teóricos, a gente não via relatos de experiência, a gente não via bibliotecários falando de suas experiências com catalogação. Então, tudo isso acabou colocando o Norte e o Nordeste em 2016 um pouco enfraquecido em pesquisa sobre catalogação. Com isso, esses resultados eles foram publicados na Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, que eu tive a oportunidade de apresentar os resultados da pesquisa no encontro de estudos e pesquisas em catalogação que acontece paralelamente ao CBBD em 2017. Né? Esse artigo ele está disponível, eu posso até compartilhar com vocês para que vocês possam, não diria se conformar com esse resultado, mas realizar outros estudos que pudessem trazer, que pudessem ser impulsionados por essa pesquisa. Ô Maurício, já está despertando questionamentos aqui. A professora Leoneide, desculpa aí cortar, perguntou qual o período cronológico da pesquisa. Certo. A pesquisa, ela se concentrou nos últimos 10 anos de pesquisas em catalogação, isso em 2016. Então, meu recorte temporal foi de 2005 a 2015, porque eu defendi a monografia no começo de 2016, meados de abril. Então, eu peguei os últimos 10 anos. E foram um número de trabalhos até que significativos sobre catalogação. Porém, quando eu fiz toda a análise, toda a tabulação dos dados, para tentar mapear os trabalhos que eram do Norte e do Nordeste, o número ele foi ficando bem pequeno. Então, o intuito foi tanto mapear, né, as pesquisas, quanto traçar alguns cenários. E aí, o que isso me revelou? Né? As pesquisas bibliométricas, elas revelam muita coisa para os pesquisadores. Então, são pesquisas muito ricas
eu consegui observar que tinham poucos estudos sobre tecnologias semânticas, modelos conceituais, RDA, no Norte e no Nordeste. Então, foi um dos pontos em que eu tentei priorizar nas minhas publicações posteriores. Então, eu tentei me dedicar a estudos para tentar colocar o Nordeste mais em evidência nesses estudos, né? Colocar o Maranhão mais em evidência e tentar provocar outras pesquisas a partir da minha monografia. Eu lembro que tu sempre me disse, né, quando a gente estava pesquisando, eu comentava e encontrava esses encontros, uma vez ou outra eu encontrei dois, e tu falava que a gente praticamente não via produções da catalogação e nossa área, no nosso estado, então, não tinha tanto. Copo Bonito, É o do conselho. olha, a Joyce Viana tem duas perguntas aqui para ti, vou fazer a primeira. Considerando a sua pesquisa em 2016 e a sua compreensão hoje, o que você acredita ser o ponto central da influência na pouca literatura científica sobre a catalogação? Eu acredito que um dos pontos que poderiam alavancar a pesquisa em catalogação, não apenas no Norte e no Nordeste, mas no Maranhão, de um modo geral, primeiro, a abertura de programas de pós-graduação. Que a abertura de programas de pós-graduação impulsiona a abertura de grupos de pesquisa. E aí, uma vez que a gente tem uma pós e que a gente tem grupos de pesquisa, a gente tem alunos mais engajados na investigação científica. Então, na época, a gente não tinha nenhum grupo de pesquisa em catalogação, embora os grupos da UFMA eles fossem bem interdisciplinares, a gente não tinha um propriamente dito para catalogação. Então, um dos intuitos era que fosse aberto um grupo para que a gente envolvesse mais os alunos e, com isso, as pesquisas elas fossem potencializadas. Isso em parceria com os professores, com os profissionais também que estão já inseridos no mercado de trabalho, porque uma das minhas preocupações também é, por exemplo, a forma como a catalogação é ensinada no curso e a forma como os alunos vão colocar isso em prática no mercado de trabalho, que é algo bem diferente. Então, eu penso que as pesquisas elas poderiam aproximar os profissionais que estão no mercado, trazer para dentro da universidade, e com isso a gente expandir os estudos, expandir as experiências, compartilhar as experiências em catalogação. Joyce pergunta novamente, como está o Nordeste no contexto de Brasil sobre pesquisas a respeito de catalogação? Como está? Como a pesquisa ela foi realizada em 2016, a gente tinha um cenário ainda muito pequeno de trabalhos. Eu participei dos dois últimos eventos, assim, dos dois encontros de catalogação que foram realizados paralelamente ao CBBD, o de 2017 e o de 2019. Assim, do Norte e do Nordeste a gente já tem mais presença, mas do Maranhão eu acho que foi só eu e o Aldirene, e eu até convido também os pesquisadores, as pessoas que gostam de catalogação, que se interessam a participarem desses eventos, porque é muito importante que a gente se faça presente. Eles se despertem. O Vander Rabelo, não sei, pergunta, qual a fase mais difícil da pesquisa? Houve parceria com outros pesquisadores ou profissionais? O momento mais difícil da pesquisa, eu não diria que foi o processo de coleta de dados. Quem faz estudos infométricos, bibliométricos, sabe da dificuldade que é o processo de coleta de dados. Hoje a gente já tem softwares mais robustos que tornam esse processo mais fácil. Porém, na época que a pesquisa foi realizada, foi um dos principais desafios. Estabelecer uma rotina de coleta de dados, porque eu tinha que entrar em todos os periódicos, olhar todos os volumes, todos os números. Eu tinha que entrar em todos os anais dos eventos. Eu tive que coletar todos os trabalhos que eu via sobre catalogação. Então, esse processo de busca ele é bem exaustivo. Então, eu tive que, todos os levantamentos, utilizar todos os descritores que eu estabeleci para a pesquisa, entrar em todos os repositórios e todas as bases. Então, por exemplo, uns pontos de dificuldade.
tinha alguns periódicos que no período da pesquisa eles estavam com o site em manutenção, e aí eu não conseguia entrar para pegar os trabalhos. Aí eu tive que voltar, depois de todo o processo de coleta, para tentar entrar. Então, esse processo de coleta de dados, ele levou aí mais de 2 meses, quase 3 meses de coleta de dados, para eu poder salvar todos os arquivos, organizar todas as pastas, fazer toda a identificação, para que quando eu fosse para a tabulação dos dados, para análise, né, dos documentos, do corpus documental, eu conseguisse ter um corpus representativo. Porque de nada adianta a gente tentar fazer um estudo bibliométrico se a gente não for em todas as fontes, se a gente não pegar um número representativo de trabalho para ter de fato uma evidência, porque do contrário o trabalho ele não vai ter resultados tão coerentes com o que está sendo publicado. Então, um dos maiores desafios foi esse. O Manuel Messias, que foi nosso palestrante do segundo dia, ele pergunta aqui: como é que você acha que a disciplina catalogação poderia ser apresentada de um modo mais didático e lúdico, né, lúdica, nos cursos de biblioteconomia? Mais do que acorda, currículo. Eu penso assim, que eu fui um aluno de biblioteconomia muito privilegiado. Reconheço isso, que nem todos os alunos eles tiveram a oportunidade de viver a prática profissional paralelamente à graduação, né? Então, eu penso que o ensino de catalogação ele se tornará mais efetivo, mais amplo, a partir do momento em que os alunos tiverem contato com o software que é utilizado para fazer a descrição da informação e com todos esses processos que contemplam a descrição da informação. Então, levar o aluno para a prática, levar o aluno para uma biblioteca ou trazer a biblioteca para dentro da instituição por meio de laboratórios de biblioteconomia. Só assim ele vai conseguir entender como que esse processo ele acontece, como que ele vai analisar o documento, quais as informações que ele vai extrair, como que esse processo acontece, porque a catalogação ela não pode ser algo tão abstrato assim, né? É necessário que essas informações elas sejam extraídas e colocadas diretamente no software, que o aluno tenha contato com essas ferramentas, porque do contrário se torna muito difícil. A professora Nery Ferreira pergunta aqui: Maurício, qual a função social da catalogação? Como ela viabiliza o trabalho do bibliotecário? As pessoas elas têm uma visão muito técnica da catalogação, né? E antes dela ser um processo técnico, ela também é humano, é social. Eu não vou conseguir tratar um documento e garantir que esse documento ele seja acessado, ele atenda às necessidades informacionais de um usuário, se eu não conhecer o meu público, se eu não tiver o contato com o meu público, se eu não tentar esgotar o máximo de possibilidades que aquele programa, ou que aquela ferramenta, que aquela descrição, ela vai proporcionar para a pessoa que vai em busca de uma informação na biblioteca. Então, não tem como a gente ver a catalogação desvencilhada do fazer social da biblioteconomia, do fazer humano da biblioteconomia. As pessoas acham que é tudo muito mecânico fazer descrição de documento. Pelo contrário, se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver percepção do meu público, se eu não conhecer o meu usuário, se eu não conhecer a comunidade onde a minha biblioteca está inserida, esse processo ele vai por água abaixo. Então, as pessoas precisam, os profissionais de modo geral, eles precisam reconhecer essa perspectiva humana da catalogação. Então, por exemplo, eu conhecendo a minha realidade, conhecendo a minha comunidade e o meu usuário, eu vou conseguir ter uma sensibilidade maior para definir descritores mais coerentes, descritores que o meu usuário vai conseguir recuperar, né? Informações que o meu usuário vai conseguir recuperar. E uma vez que eu proporciono essa recuperação da informação, eu vou estar promovendo aí uma transformação social, o acesso à informação. Então, não tem como eu ver isso desvencilhado, né? Eu acredito que isso humaniza a catalogação. Temos mais algumas. Está chegando muitas perguntas agora, Maurício. A gente tem acho que uns 10 minutos, e a gente vai acelerar um pouquinho. Se cortar, a gente volta de novo
como fizemos ontem com a professora Meire, tá bom? Dicas do Jajá perguntou aqui. Quais os empecilhos que encontrou durante a coleta de dados? Um dos empecilhos foi esse, de às vezes chegar no repositório e ele está em manutenção, o site está desativado, alguma instabilidade da própria página na web. Então, foi uma das dificuldades. Alguns periódicos eles não tinham todos os números disponibilizados. Por exemplo, o Datagrama Zero foi encerrado, então não tinha como eu ter acesso aos artigos. Isso eu coloco como observação também na pesquisa, que alguns não foram possíveis. Por exemplo, alguns anais do SNBU, eles também não estavam acessíveis, não tinha nenhum site em que eu pudesse ter acesso aos documentos. Então, eu coloco tudo isso como observação e como limitação da pesquisa. A Michele Pinto, bibliotecária do IFMA Maracanã, que vai estar aqui com a gente na quinta, perguntou aqui. Maurício, no seu estado de arte, quais as principais problematizações que encontrou sobre a catalogação? Você informou que há poucos trabalhos sobre o assunto aqui no Norte e no Nordeste. Dentre as principais questões, inclusive eu até comentei, por exemplo, a ausência de estudos que trouxessem relatos práticos, né, que trouxessem relatos de experiência, de vivências com a catalogação no campo profissional. A maioria dos estudos eles eram estudos de cunho teórico, e aí não tem como, por exemplo, a gente avaliar como que está sendo a implementação de ferramentas nas bibliotecas se não tiver também essa contrapartida dos profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho, como que eles estão utilizando essas ferramentas, esses vários instrumentos de descrição, esses vários padrões, né? Quais são as dificuldades, quais são as limitações, como que o processo ele tá acontecendo. Então, enquanto a gente tem um número pequeno de trabalhos e esses trabalhos são revisões de literatura, acaba que a gente não tem como avaliar essa implementação, as dificuldades dos bibliotecários catalogadores que estão aí nas inúmeras bibliotecas do Maranhão, do Norte, do Nordeste, não tem como a gente saber. A gente sabe que existe uma dificuldade, que existe grandes limitações em realizar o processo de descrição e implementar padrões que estão emergindo aí Brasil afora, mundo afora, em uma biblioteca que está inserida, por exemplo, no interior do Maranhão. Então, eu acredito que dentre as principais problemáticas e angústias que o trabalho suscitou, dizem respeito muito a isso, a ausência de trabalhos práticos sobre catalogação no Maranhão, no Norte, no Nordeste. Isso em 2016. Eu acredito que já deve ter avançado muito. A professora Leoneide Martins, que também vai estar aqui com a gente na quarta, vai falar sobre literatura infantil com personagens negras. Show de bola também. Pergunta aqui. Como você infere em relação ao modelo de ensino da catalogação nos cursos de biblioteconomia na relação teoria e prática na organização do conhecimento? Eu acredito, com base nas próprias experiências trocadas, nos eventos que a gente participa, que a dificuldade que a gente tem, por exemplo, no Maranhão, em proporcionar ao aluno uma aprendizagem mais prática da catalogação, uma aprendizagem o mais próximo do mercado profissional possível, é a mesma de outras instituições do Brasil. E isso no CBBD do ano passado foi algo muito discutido sobre como que a gente poderia ensinar a catalogação, como que a gente poderia proporcionar ao aluno uma experiência mais prática de catalogação, se a gente não consegue proporcionar ao aluno um laboratório, se a gente não consegue proporcionar ao aluno uma vivência mais prática, se a gente não leva esse aluno para a realidade de uma biblioteca. Então, a dificuldade que a gente tem no Maranhão em garantir isso, em proporcionar isso para os alunos, é também uma dificuldade que a gente tem em outras instituições do Brasil. Tanto é que, na ocasião, foram feitas algumas parcerias com os próprios desenvolvedores de software de automação de biblioteca para, por exemplo, disponibilizar
demos para as instituições garantirem essa prática para os alunos. Então, A não gente não teve teve. isso. A gente aprende catalogação mais na prática. Né? Não é que a teoria ela não seja importante, mas é importante a gente praticar. A gente Eu sempre descrever um documento, a eu gente dizia utilizar muito para a essas professora ferramentas. Potirene que eu não conseguia visualizar. Déficit de atenção, não conseguia visualizar aquilo que eu estava na prática. Assim, eu pedia para ela muito isso. Professora, eu não consigo ver o que está acontecendo, porque existe aqueles alunos que são autodidatas, aprendem, mas existe aqueles que têm dificuldade, que não conseguem. Se você não for para campo, você não consegue ver, Maurício, essas coisas. E a gente tem aqui perguntas aqui, ó, surgindo aqui. O Janailton, que esteve com a gente recente, ele pergunta aqui, ele é teu fã, hein, Maurício? Maurício, o fato da catalogação trabalhar com normas e padrões de descrição dificulta a exploração? O RDA, o BibFrame, está oxigenando esse campo? Eu acredito que sim. Depois que eu fiz a pesquisa e que eu pude, por exemplo, participar dos eventos, eu tenho observado que há um interesse muito grande em se apropriar desses padrões e tentar implementá-los de modo mais efetivo, né, nas bibliotecas aí Brasil afora. Então, o maior desafio é tentar fazer essa implementação. Por exemplo, o RDA ele já está aí há um bom tempo, nem todas as bibliotecas conseguiram implementar, eu acredito que ainda está bem longe da gente conseguir fazer essa implementação no Brasil, por exemplo. Então, há uma dificuldade muito grande em fazer isso. Há discussão também, inúmeras discussões. Uma delas é da tradução desses padrões, da tradução desses instrumentos, e colocá-los em uma linguagem acessível pelos bibliotecários. Envolve também uma série de outros elementos, como, por exemplo, investimento das instituições em fazerem essas mudanças, essas implementações. Isso envolve aí algo que vai muito além do interesse do bibliotecário. É necessário investimento, é necessário custo. Além disso, os softwares, eles precisam também de atualização. Então, vamos pensar, por exemplo, em uma biblioteca que às vezes não tem como investir em um software, ela vai comprar licenças de programas aí caríssimos para poder utilizar nas bibliotecas, de um padrão que nem todo mundo conhece, que nem todo mundo tem familiaridade. Então, eu acredito que essa implementação dessas ferramentas mais modernas, desses recursos mais modernos, assim como a implementação de tecnologia de um modo geral, que a gente vê não somente nas bibliotecas, mas no contexto educacional, enfim, são vários os setores da sociedade que têm essa dificuldade de implementar tecnologias mais avançadas, mais modernas, o Brasil de um modo geral. Então, eu penso que o principal desafio é esse, né? É tornar essas ferramentas, esses instrumentos, esses padrões acessíveis e que as instituições consigam implementar. E também envolve formação, porque aí o bibliotecário vai precisar se atualizar para poder conhecer esses padrões e conseguir utilizar, porque do contrário vai estagnar, não vai conseguir utilizar e vai se Maurício, tornar um problema muito maior. a qualquer momento vai encerrar esse bloco, né? Digamos assim. E nós temos ainda algumas perguntas, tá? Que tem surgido aqui demais. Ó, a Michele voltou a perguntar, mas nessas revisões de literatura, os pesquisadores não trouxeram questões para serem respondidas pelas teorias? Na verdade, assim, os trabalhos teóricos que eu analisei, dentre as principais problematizações, estavam centradas basicamente nos conceitos de catalogação, entender quais são esses instrumentos, as características desses instrumentos, como que a catalogação ela é entendida somente no plano teórico. Então, em termos de problematização, os desdobramentos dos estudos acenavam para a necessidade de estudos práticos sobre catalogação, que embora se estivesse ainda no plano teórico, mas que outros trabalhos fossem realizados justamente para trazer um cenário mais prático, mais efetivo.
Eu acredito que esses estudos teóricos eles podem ter fomentado outras investigações